Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Eu sou a orientadora Bianca e o tema que a gente vai conversar hoje é diversidade linguística e também o preconceito em relação a esse tipo de diversidade. Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre isso. A história, ela prova que o dinamismo é uma das características centrais da linguagem e com a língua portuguesa, com certeza não seria diferente. Basta a gente olhar a evolução da palavra vossa mercê. Ela modificou-se tanto ao longo dos séculos que hoje em dia a gente conhece simplesmente como você, perdendo aquele caráter tão formal e caindo também no gosto popular. Quando se fala de um país tão vasto em território e diversidade cultural como o Brasil, essa fluidez na comunicação dentro da linguagem, ela vai ganhar contornos ainda maiores. É possível que a gente reconheça uma imensidão de novas palavras e também jeitos de se expressar se a gente ir viajando pelos diversos estados brasileiros ou também se a gente simplesmente interagir com uma pessoa que está em um outro círculo social do que o nosso. É isso que a gente chama de variações linguísticas, ou seja, as muitas formas de se expressar dentro do mesmo idioma. A diversidade linguística é considerada atualmente como um aspecto relacionado à linguagem e multiplicidade de culturas, idiomas e também formas de se expressar. No Brasil, por exemplo, a língua portuguesa é referenciada como a língua oficial do país, que foi colonizado ali por Portugal, portanto, trazido pelos portugueses. Quando os colonizadores aqui chegaram, eles se depararam com uma diversidade linguística muito grande, pois aqui a gente tinha mais de 6 milhões de indígenas que já habitavam o país e, portanto, tinham diferentes culturas, diferentes linguagens, diferentes formas de se expressar. Essas diferenças dadas pela geografia são conhecidas como regionalidades, o que diz respeito às particularidades linguísticas que variam de acordo com a geografia, ou seja, o país, a cidade ou o estado em que a gente se encontra. Cada região vai ter expressões, vocabulários e modos de falar que são específicos. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem expressões como trem em Minas Gerais, ou piá aqui no Sul, ou oxente ali no Nordeste. São esses exemplos de regionalismos que diferenciam a forma de falar em várias partes do nosso país. Essas variações linguísticas não se limitam apenas ao vocabulário, mas também a como as frases são construídas e ao ritmo que está sendo falado. Por exemplo, dentro da pronúncia de palavras também vamos ter variações conforme as regiões. No Nordeste, por exemplo, a gente tem as vogais sendo pronunciadas de forma mais aberta, enquanto no Sul a pronúncia é um pouco mais fechada. A forma como as consoantes são pronunciadas também pode mudar. No Rio de Janeiro, a gente vai ter o S no final da sílaba, que tem o som de X, como por exemplo a palavra escola, que seria pronunciada como escola. Enquanto em São Paulo, o S no final ele já é pronunciado enquanto ES, então a gente vai ver que tem uma diferença ali entre uma região e outra. Dentro dessa questão da variação linguística, a gente também tem dois pontos muito importantes, o sotaque e os dialetos. E a gente vai entrar um pouquinho em cada um deles. O sotaque, ele é a forma distinta de pronunciar palavras dentro de uma mesma língua. O sotaque vai ser influenciado por fatores regionais, sociais, culturais e também históricos. Mesmo dentro de uma única cidade, diferentes bairros podem ter variações sutis ali no sotaque. O sotaque ele não só identifica a origem geográfica de uma pessoa, mas também reflete alguns dos aspectos da sua identidade, das suas vivências culturais, da sua condição econômica, entre outras coisas. O sotaque é uma das características mais visíveis quando a gente fala sobre regionalidades. Ele pode ser uma marca de identidade e muitas vezes ele é motivo de orgulho para as pessoas que o possuem.
Por outro lado, em certos contextos, sotaques podem gerar alguma forma de preconceito linguístico, onde algumas formas de falar são vistas como menos prestigiadas do que outras, especialmente quando estamos falando de situações formais, profissionais ou também dentro da área da educação. O professor de língua portuguesa Lucas Vilarinho explica um pouco melhor sobre essas particularidades, citando o jeito de falar da região ali do Piauí. O sotaque piauiense é sempre muito característico. Nós temos uma forma de falar que vem de muitas variações sofridas pelo processo de formação do nosso povo. As pessoas do Sul e do Sudeste dizem que o piauiense fala cantando. Temos uma maneira típica de falar, ritmada e com expressões que são muito nossas. Outro aspecto fundamental das regionalidades são os dialetos. Diferente do sotaque, que se refere exclusivamente à pronúncia, os dialetos já vão englobar variações mais amplas dentro de uma mesma língua, incluindo ali diferenças no vocabulário, na gramática e também na construção das frases. Os dialetos, assim como os sotaques, são formados por fatores históricos, geográficos e também sociais e podem inclusive surgir em função do isolamento de certas comunidades ou também da influência de outros idiomas ali em alguma região, cidade específica. No Brasil, embora a gente tenha como língua oficial o português, há diversas variações que podem ser consideradas dialetos regionais. Por exemplo, em algumas regiões do Nordeste, especialmente ali no interior da Bahia, é muito comum que a gente tenha o uso de palavras e expressões que não são tão frequentes no restante do país. O baianês, como algumas pessoas chamam, possui não só características dentro do sotaque, mas também construções linguísticas e expressões que o diferenciam de outras regiões. Foi um dos primeiros dialetos considerados exclusivamente brasileiro, moldado ali pela forte influência de Salvador, a primeira capital do Brasil colônia. Como centro administrativo durante o período colonial, Salvador acabou recebendo diversas ondas migratórias e manteve um contato muito grande com uma diversidade de povos, incluindo ali os europeus, os povos indígenas e também os povos africanos. Essas interações culturais contribuíram para a formação de um dialeto rico e diverso socioculturalmente. No entanto, o dialeto baiano muitas vezes acaba enfrentando estigmatizações, sendo alvo de ridicularização, especialmente ali dentro da mídia brasileira. Apesar disso, ele permanece como um elemento central da identidade baiana e é motivo de orgulho para muitos dos habitantes dessa região. Além dos dialetos regionais, o Brasil também possui comunidades de imigrantes e descendentes de imigrantes que preservaram as influências linguísticas de outros idiomas. Um exemplo disso é o dialeto Plattdeutsche, falado ali na região de Pomerode, em Santa Catarina. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia uma área localizada entre a Alemanha e a Polônia que acabou enfrentando diversas dificuldades para sobreviver. Isso aconteceu porque essa região em específico era disputada pelos dois países, o que trouxe muitos conflitos e também agravou as condições de vida da população. Algumas famílias vieram aqui para o nosso país em busca de condições melhores de vida, e isso porque já haviam certos conhecidos e também familiares dentro aqui da comunidade alemã que cresceu no final do século XIX em Santa Catarina. Essas famílias que imigraram para o Brasil acabaram se estabelecendo ali dentro da região do Vale do Itajaí. E o dialeto que a gente conhece hoje como Plattdeutsche tem origem na região conhecida como Pomerânia, que é essa região contestada que eu acabei de explicar para vocês. O dialeto teve origem nessa região ali conhecida como Pomerânia, mas ele foi trazido para o Brasil e até hoje ele é falado pelos pomerodenses, sendo a língua materna de muitos de nós.
Apesar de ser uma língua alemã, ela não existe mais nem no território alemão e nem em outras partes do mundo. Este dialeto é considerado único e até mesmo os estudiosos alemães têm de vir para a região aqui de Santa Catarina para aprender de forma mais aprofundada o que é este dialeto. Outra consequência que a gente tem é que, por ser uma cidade com muitos falantes desse dialeto, ela ficou conhecida como a cidade mais alemã do Brasil. Tanto os sotaques quanto os dialetos são expressões da diversidade linguística de uma nação. Elas revelam tanto sobre a sua formação cultural e histórica, como também reforçam a importância de se valorizar e respeitar as diferentes formas de falar dentro de uma mesma língua. Apesar da diversidade linguística do Brasil, essa diversidade muitas vezes é ofuscada pelo preconceito linguístico, que ocorre quando uma forma de falar é considerada inferior em relação a outras. Esse preconceito ele pode se manifestar através de julgamentos relacionados ao sotaque, ao vocabulário, às expressões regionais ou até mesmo no nível de escolaridade de uma pessoa. Variedades linguísticas que fogem ali do padrão formal, como o uso de gírias, construções regionais, são frequentemente vistas como erradas. No Brasil, esse preconceito ele atinge principalmente pessoas de regiões historicamente marginalizadas, como o Nordeste, cujos sotaques e dialetos são frequentemente ridicularizados na mídia e nas interações sociais. Esse tipo de discriminação não só reforça desigualdades sociais, como também desvaloriza a riqueza cultural que essas variações linguísticas representam. É importante lembrar que não existe uma maneira certa ou errada de falar, pois a língua é um reflexo da história, das vivências e da identidade de cada pessoa, de cada comunidade. 3, 2, 1. Assim, para combater sobre o preconceito linguístico, é importante reconhecer e valorizar a pluralidade do português falado no Brasil, promovendo o respeito e a inclusão de todas as formas de expressão linguística, mas não só isso. Não podemos esquecer dos dialetos e idiomas indígenas, dos dialetos e expressões que surgiram ali com os povos africanos e depois se tornaram parte integrante da nossa cultura, e outras formas de dialetos, expressões e idioma que adviram também das imigrações para o nosso país. Espero que você tenha compreendido a importância desse assunto e a gente se vê numa próxima.